Fala pessoal, tranquilo? Galera, 4 assuntos de biologia que vão cair no Enem agora domingo, beleza? Vem comigo. Tivemos um problema muito grave esse ano, um problema ambiental muito grave, que foi exatamente o rompimento da barragem, tá? Lá de Brumadinho, que aconteceu em janeiro de 2019, onde o rompimento da barragem acabou atingindo aquela lama de rejeitos, né? Da mineradora Vale e acabou contaminando o córrego do Feijão, lá em Minas Gerais. E tivemos uma outra situação alguns anos atrás, em 2015, em novembro de 2015, que foi o rompimento, né, de uma barragem lá em Mariana. E aí o que aconteceu? Lá nós tivemos o problema do rompimento da barragem e liberação de uma grande quantidade de minério de ferro no ambiente. Tá, e daí o que poderíamos trabalhar no Enem em relação a problemas ambientais ligado tanto a Brumadinho quanto, por exemplo, né, lá em Mariana? Galera, tem vários fatores envolvidos, vários problemas, impactos ambientais envolvidos. Dentre eles, um que chama muita atenção, tá? É chamado de bioacumulação. Vamos pensar lá em Mariana com o rompimento da barragem. Com o rompimento e a liberação de minério de ferro, que liberou mais de 60 milhões de metros cúbicos de minério de ferro, automaticamente acabou contaminando todo o ambiente. Ok. Bom, e aí nós tivemos lá vários animais envolvidos, né? Vegetais envolvidos. Tivemos aí a alga que contaminou, peixe pequeno, peixe médio, peixe grande, aves. Todos acabaram se contaminando naquele ambiente. Ficaram contaminados. E cada um foi absorvendo esse minério de ferro no organismo. Então se você pegar, por exemplo, um peixe pequeno que acabou absorvendo minério de ferro, foi absorvendo, foi absorvendo, foi absorvendo, foi acumulando. Isso é chamado de bioacumulação. Ok. Agora, quando esse produto tóxico acumulado foi passando de um nível trófico para outro através da cadeia alimentar, aí nós chamamos isso de biomagnificação ou magnificação trófica, correto? Olha só, quando você olha, por exemplo, para esse esquema, né, que eu estou colocando aqui para você, né, dá uma observada aqui só para você analisar. Olha como que é interessante. Aqui você tem, por exemplo, né, água do mar. Você tem aqui o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário, o consumidor quaternário. Você pode ver que começa aqui com a base da cadeia alimentar, que é o fitoplâncton, é o zooplâncton, certo? Logo em seguida, peixes, termina, por exemplo, com aves, certinho? Olha só o que está acontecendo. Quando você tem a passagem de produto tóxico de um nível para outro, tá? Aí eu vou chamar do quê? De biomagnificação. Então vamos lá, galera. Vem comigo aqui. Vamos pensar da seguinte forma. Vai lá. Eu tenho ave, certo? Peixe grande, vamos pensar dessa forma, né? Peixes, pode ser assim, ave, peixes, zooplâncton e fitoplâncton. Quem foi contaminado pelo minério de ferro? Todos, tá? Apesar que o exemplo que eu dei ali foi a água do mar. Eu estou falando, por exemplo, do Mariana, né? Onde nós tivemos ambiente de água doce. Tá, vamos pegar essa situação de ambiente de água doce. Todos foram contaminados com minério de ferro, todos, sem exceção. Aí o que aconteceu? O zooplâncton se alimentou do fitoplâncton. Além do zooplâncton ter o minério de ferro que já está armazenado dele, ele acabou absorvendo do fitoplâncton. Aí o peixe foi lá e comeu o zooplâncton. O peixe pegou, agora, acabou assimilando, o produto tóxico de quem? Do fitoplâncton, do zooplâncton e o que já estava nele. E a ave foi lá e comeu exatamente o peixe. Aí a ave acabou adquirindo o do peixe, o do zooplâncton, o do fitoplâncton, além do dele. Quer dizer, o produto tóxico foi o quê, pessoal? Sendo transferido de um nível trófico para o outro. Essa transferência de um nível trófico para o outro é o que nós chamamos de biomagnificação ou magnificação trófica. Pergunta, quem está mais contaminado ou tem a maior concentração de produto tóxico? O último indivíduo da cadeia alimentar. Quem tem menos? Quem está na base. Beleza? Então não confunda. O fato de absorver o produto tóxico para si, bioacumulação. O fato de transferir um produto tóxico de um nível para outro, biomagnificação ou magnificação trófica. Beleza? Pessoal, outro tema muito legal, tá? Que pode cair no Enem agora domingo, mitocôndria. Mitocôndria, para quem não lembra, é uma organela, certo? Encontrada apenas nas células o quê? Eucariontes, as células que apresentam carioteca. A mitocôndria, pessoal, é uma organela extremamente pequena, porém ela é extremamente importante. Para quem não lembra, a mitocôndria atua no processo do quê? De respiração celular. É um processo de obtenção de energia. Algumas considerações que nós podemos ter para a mitocôndria, correto? Primeiro, gente, a mitocôndria, tá? Existe uma hipótese que vocês já ouviram falar, que é a chamada hipótese endossimbiótica. Certinho? O que diz a tal da hipótese endossimbiótica, né? Olha só essa imagem que bacana aqui para você ter uma ideia, tá? A hipótese endossimbiótica, para quem não se lembra, tá? Ela foi, no caso, formulada, uma proposta, né, em teoria endossimbiótica por Lynn Margulis, né, em 1981.
Olha só essa imagem para você ter uma ideia. Quando você olha para essa imagem, você percebe, tá, que a mitocôndria, olha lá, ela faz parte, tá, de uma célula eucarionte no caso. O que essa teoria endossimbiótica diz? Vamos lembrar que a mitocôndria teria sido no passado remoto, né? Em passados remotos, havia o que? Sido uma bactéria primitiva que passou a invadir essa célula eucarionte, passou a fornecer energia para essa célula, em contrapartida a célula acabou fornecendo nutrientes, como por exemplo proteínas para essa bactéria primitiva. E aí essa bactéria primitiva passou a depender dessa célula, e automaticamente a célula passou a depender também dessa bactéria primitiva, na qual hoje nós temos a chamada mitocôndria. Correto? Tanto que a mitocôndria é encontrado tanto em células animais quanto em células o quê? Vegetais. Agora, existe uma outra organela, correto? Que é o famoso cloroplasto. O cloroplasto também, tá? Como você pode comparar aqui entre mitocôndria, né? Olha lá, e o cloroplasto, dá para você observar nitidamente aqui. O cloroplasto é uma organela, para quem não lembra, que é encontrada, por exemplo, em vegetais superiores. Acredite-se também que o cloroplasto teria sido uma bactéria primitiva que também passou a depender de célula eucarionte. E aí, automaticamente, passou a produzir carboidratos para essa célula eucarionte e a célula eucarionte passou a produzir nutrientes para essa bactéria primitiva, que é na qual nós chamamos hoje de cloroplasto. Então, olha só, as células que apresentam apenas mitocôndria, comparando animal e vegetal, certo? São encontradas apenas em células animais. E aquelas células que apresentam mitocôndria e cloroplasto, que atua na fotossíntese, são encontradas, por exemplo, em células vegetais. Então, o que a teoria endossimbiótica diz, segundo Lynn Margulis, em 1981, que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto teriam sido bactérias primitivas que passaram a depender de células eucariontes, correto? E uma passou a depender, né, da outra. Agora, gente, existem alguns fatos, né, que acabam embasando essa teoria, né? Por exemplo, se você olhar, tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto apresentam membrana dupla, correto? Bactéria também. Mitocôndria e cloroplasto têm ribossomos dissolvidos no citoplasma, né, ou no hialoplasma, na parte líquida. Lembrando que a mitocôndria, por exemplo, ela tem uma região chamada matriz, assim como o cloroplasto também tem uma região chamada matriz. O ribossomo fica dissolvido ali. E a bactéria tem o ribossomo dissolvido no hialoplasma, na parte líquida da célula. É uma semelhança muito interessante. Outra, mitocôndria e bactéria apresentam fragmentos de DNAs. Certo? Mitocôndria tem fragmento de DNA, bactéria tem fragmento de DNA, cloroplasto tem fragmento de DNA. Então existem muitas evidências que encaixam a mitocôndria e o cloroplasto com características muito próximas entre si, que pode indicar que elas teriam sido o quê? Bactérias primitivas. Legal? Hipótese endossimbiótica. Gente, outra coisa que a gente vai falar agora é mais especificamente da mitocôndria. Toma cuidado. Olha essa imagem para você ter ideia. Olha lá. Tanto a mitocôndria no caso, você pode perceber que ela tem duas regiões. Ela tem uma parte rica em líquido, que é a matriz mitocondrial, e tem essas dobrinhas que você está vendo, chamado de cristas mitocondriais. Tá, e daí? Gente, essas duas regiões que eu acabei de falar para você, são duas regiões extremamente importantes onde ocorre a respiração celular aeróbica. Vamos lembrar? Respiração celular aeróbica é dividida em quantas etapas? 3. Quais são? Vai lá. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Legal? A glicólise, ela ocorre onde? Na parte líquida da célula, no hialoplasma. Agora, o ciclo de Krebs atua na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória ocorre na crista mitocondrial. Legal? Então toma cuidado com esses pequenos detalhezinhos. Pode ser que ele pergunte isso para você. Pode ser que ele fale para você, onde é que ocorre, né, o ciclo de Krebs? O que você vai responder? Olha lá. Você vai colocar matriz mitocondrial. Onde é que ocorre a cadeia respiratória? O que você vai colocar? Olha lá, você vai colocar cristas mitocondriais. Legal? Etapas da respiração celular. Última coisa da mitocôndria que você não pode esquecer de maneira alguma. Gente, as mitocôndrias que nós apresentamos são mitocôndrias exclusivamente maternas. Nós não temos mitocôndrias de nossos papais. Estão lembrados disso? Então o que acontece? Quando um espermatozoide penetra no óvulo, as mitocôndrias que ficam na peça intermediária do espermatozoide acabam sendo degradados por enzimas do óvulo. Resumindo, as únicas mitocôndrias que os óvulos vão apresentar são as mitocôndrias do próprio óvulo. Resumindo, nós não temos mitocôndrias de nossos pais, nós só temos mitocôndrias de nossas mães. E aí fica fácil para você fazer a análise do DNA mitocondrial. A mitocôndria apresenta, né, um DNA,
em que o DNA da sua mitocôndria é geneticamente igual ao DNA da mitocôndria da sua mãe. Por quê, professor? A sua mãe mandou para você, durante a fecundação, a mitocôndria dela. Então nós só temos mitocôndrias de nossas mães. Inclusive, galera, existem algumas situações em que é feito a análise de parentesco, né, da maternidade entre si, analisando, tá, DNAs mitocondriais. Já tivemos várias situações, né, no golpe de 76, né, aquela revolta que aconteceu na Argentina, por exemplo, uma situação, né, em 1976, que muitas crianças foram separadas dos pais, algumas abandonadas em orfanatos, alguns pais acabaram falecendo devido a situações, né, daquelas revoltas, enfim. Muito tempo depois, as avós, né, acabaram tentando descobrir, por exemplo, quem eram seus netos realmente. Aí as avós maternas, né, era analisado o DNA mitocondrial das avós maternas com o DNA mitocondrial daquele suposto neto ou neta. Se os DNAs forem compatíveis, havia uma ligação de parentesco entre eles. Legal? Olha a mitocondriação, provavelmente vai cair. Pessoal, olha aí, ó, outro tema, né, muito interessante para esse ano, ebola, dá uma olhada lá. E detalhe, gente, vocês devem ter ouvido esse ano, com certeza, em várias notícias, né, nos jornais, tá? Nas redes sociais, comentando a situação da ebola na África, que não é algo de agora, é recorrente, não é isso? Vamos lembrar aí, ó, surgiu em 1976, oficialmente falando, Sudão, Zaire, África. Tivemos aí um fato, né, vários fatos em 2014, com mais de 1.300 pessoas que acabaram se contaminando com o vírus ebola. E dessas, mais de 700 pessoas vieram a óbito. Gente, estamos falando de febre hemorrágica. Uma febre que pode matar, né, índice de mortalidade em mais de 90% das pessoas que são infectadas. E não tem cura, não tem vacina, certo? E é um vírus extremamente perigoso. Dá uma olhada para você ver aqui, né, o formato desse vírus. Esse vírus, como você está vendo aqui, né, é o famoso ebola, para quem não sabe, em homenagem ao rio Ebola, né, só por curiosidade para você, tá? E detalhe, esse vírus, existem 5 tipos deles, né, o Brundibugyo, Costa do Marfim, Sudão, Zaire, tá, e resto. Então são 5 tipos de vírus, tá, que podem provocar situações extremamente complicadas para a pessoa. Como é que se pega? Sangue contaminado de animais contaminados, tá? Uma das formas. Aí vamos falar de nós mesmos, depois que a pessoa está contaminada, tá? Sangue contaminado, seringa contaminado, relação sexual, anal, vaginal, oral, sem proteção, certo? Amamentação durante a gestação, né, da mãe para o bebê, da mãe para o feto. Pega-se também através de contato por secreções, maçanetas contaminadas. Você pode perceber que às vezes esses vídeos, né, que acabam, essas reportagens de pessoas que estão tentando combater o ebola, por exemplo, lá na África, tá? As pessoas que estão tentando resolver o problema daquela situação são todos com aqueles vestimentos extremamente protegidos, para não entrar em contato com essas pessoas que estão doentes, porque o risco de contaminação é muito grande. E as causas, os efeitos que a pessoa vai ter logo após a contaminação, tá? Que pode levar aí de 7 dias até 2 semanas para começar a apresentar os sintomas, depois da incubação do vírus, são terríveis. Diarreias sanguinolentas, náuseas, vômitos, exantemas, que são feridas na pele, certo? A pessoa tem sangramento intestinal, apresenta também ulcerações intestinais, ruptura de vasos sanguíneos nos olhos, na mucosa bucal, vaginal, oral, rupturas, tá? Como eu falei para você, da pele da pessoa, de regiões do tecido epitelial, com exantemas, com secreções. A pessoa pode apresentar sangue no sêmen, tá? Pode apresentar também contaminado, né? Sangue contaminado no sêmen da pessoa, fezes da pessoa, no leite. Então, a forma de contaminação e os problemas que a pessoa pode vir a ter ocasionados pelo vírus ebola, tá? São extremamente perigosos. Extremamente perigosos. Bom, e aí? O que a gente poderia fazer para tentar combater o problema do ebola? Gente, o ebola é não se alimentar, né, e não entrar em contato com sangue de animais contaminados. E geralmente lá na África tem aquela cultura, né, de animais de caça, que ficam expostos, né, às vezes até, como vocês estão vendo aqui na imagem, expostos em alguns ambientes, né, para serem vendidos, para depois serem consumidos. Isso aí é algo extremamente crítico, porque a forma de contaminação, tá, se dá principalmente pela secreção do sangue desses animais contaminados. Legal, gente? Então é um tema interessante, tá, que poderia cair no Enem. Vírus ebola, febre hemorrágica. Não tem cura,
certo? Não tem vacinação. Risco de mortalidade, vamos lembrar, 90% das pessoas contaminadas. Legal? Então, de 90% das pessoas contaminadas acabam vindo a óbito. Legal, gente? Tranquilos? É um teminha, né, que poderia cair. Pessoal, olha aí, ó, outro tema, tá? Que pode cair esse ano, abelhas. Lembrando que nós tivemos um problema muito grave esse ano, né? Estão lembrados? Em janeiro, tivemos aí, né, que foi noticiado a morte de 50 milhões de abelhas lá no estado de Santa Catarina, que foi relacionado com o agrotóxico fipronil. Certo? Isso foi um dos casos isolados que nós ouvimos esse ano. O problema qual que é? É que a morte das abelhas, você sabe que o impacto é muito grande. Porque as abelhas são responsáveis por produção de alimento, como é o mel que nós sabemos, e principalmente na polinização. Com a morte de abelhas, com a redução drástica, né, desse inseto, isso acaba implicando na polinização, o que pode reduzir, por exemplo, né, vários produtos relacionados à lavoura. Então, isso vai implicar diretamente, por exemplo, no nosso consumo alimentar. Tá, essa é uma situação, tá? Agora, uma coisa bem interessante, vamos fazer um link aqui com essa situação da abelha, até com a parte biológica, que é um assunto bem interessante chamado de partenogênese. Tá lembrado da partenogênese? Que significa o quê? A formação de indivíduos a partir de um óvulo não fecundado. Você sabe que as abelhas são divididas em 3 castas sociais, não é isso? Rainha, diploide, fértil. Operária, diploide, estéreo. E zangão, haploide, fértil. Inclusive até a alimentação delas é diferente. A rainha, para poder ser fértil, ela se alimenta do quê? De geleia real, que tem proteínas, lipídios, vitaminas, carboidratos e outros princípios ativos. Agora, operária e o zangão se alimentam de mel e pólen, certo? Agora vamos lá. Durante o voo nupcial, o que acontece? Vamos só recordar. O zangão se acasala com a fêmea, lança os espermatozoides num órgão da fêmea chamado espermateca. Ok. A fêmea, a abelha rainha, volta para a colmeia. Chegando na colmeia, existem vários alvéolos. Os alvéolos são locais da colmeia onde são depositados os ovos, que acabaram de ser fecundados ou não. Tá, vamos pensar. Ela chega, né, encontra um alvéolo, ela comprime a espermateca dela para liberar os espermatozoides, certo? E libera o óvulo com os espermatozoides em um alvéolo. Vai ter a fecundação. Esse ovo que agora, né, ovo, depois que o óvulo foi fecundado, vai dar origem a quem? A uma operária, correto? E essa operária se alimentar durante a vida dela, né, uma fêmea se alimentar, por exemplo, de mel, tá, e pólen, vai ser a operária estéril. Porém, se alimentar de geleia real, se tornará uma rainha. Agora, e o zangão na história? A fêmea chega, encontra um alvéolo na colmeia, só que agora ela não comprime a espermateca, ela não faz isso. Ela simplesmente deposita o óvulo sem ser fecundado. Nome disso? Partenogênese. Onde vai surgir, olha lá, o zangão. Olha aqui, galera, ó que esquema legal aqui, né, para você observar. Aqui dá para você ver a abelha rainha, tá, liberando os seus óvulos, o zangão liberando o seu espermatozoide. Como você percebe, um dos espermatozoides fecunda quem? O óvulo, e dá origem a um ovo, correto? Esse ovo vai se desenvolver por mitose originando uma operária ou uma rainha. O que vai mudar entre elas é o tipo de alimentação. Rainha, geleia real, animal estéril. Operária se alimenta de pólen, né, e mel, e acaba se tornando uma fêmea operária, claro, certo? Estéril. Do outro lado, como você está observando, você tem o óvulo que não foi fecundado e dá origem a quem? Ao zangão, por um fenômeno chamado partenogênese. Só que como ele não foi fecundado, esse zangão vai ser um indivíduo que? Haploide. Beleza? Então é um tema que você pode relacionar, tá, com as abelhas. Gente,